Seja bem-vindo a mais um episódio Gente de Expressão. E hoje estamos aqui para quebrar todos os paradigmas, ou melhor, para perder o cabelo. Novembrão chegou e com ele está a famosa dedada. Eu sei que vocês, homens como eu, temos um preconceito. E nada mais, nada menos, melhor para ser dito, ou melhor, a quem vai ser dito para vocês por um profissional da área. Doutor Slongo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dumura. Obrigado, Mira. Doutor, eu vou falar por mim e eu tenho certeza que todo mundo lá tem essa mesma dúvida. Novembro Azul, eu entendo que é só para a gente lembrar que nós somos homens e nós temos alguns deveres, né? E um desses deveres é cuidar com a nossa própria saúde. Como é que é esse cuidado de saúde em relação à próstata, especificamente, né? O homem, por natureza, ele precisa se autoafirmar perante a sociedade. E dentro dessas autoafirmações, ele acha que é invencível, né? E que ele se preocupa pouco com a saúde até uma idade mais avançada. O mês de novembro é o mês que se promove a saúde masculina e principalmente a saúde prostática. E nós temos como hábito, nós que eu digo sul-americanos ou latinos, nós temos algum preconceito quanto ao exame da próstata. Hoje o exame da próstata é bastante mais simples, existem técnicas de imagem que substituem o famoso toque, mas o toque ainda é extremamente simples e barato, custo muito baixo. Na verdade, todo homem acima de 50 anos que deve procurar um especialista, um urologista, um clínico dedicado a essa área, para fazer o PSA e o toque retal. PSA o que seria? É o antígeno prostático específico, é um exame de sangue. Bastante comum e hoje muito preciso. Então, em teoria, eu não preciso levar a dedada, eu tenho alternativas. Depende. Se o indivíduo tem algum sinal sugestivo, tipo história familiar, a raça negra, e alguns dados que sugerem, por exemplo, um parente de primeira, segunda geração que tenha tido câncer de próstata, sempre é importante fazer também o toque retal. É importante lembrar que o PSA, quando é inferior a 1, a chance do indivíduo ter um câncer de próstata é muito baixa. Entretanto, o PSA faz cerca de 80% dos diagnósticos. 20%, que é um número significante, vai ser feito de outras maneiras. Entre elas, o toque retal por alguém que é treinado para fazer esse exame. Doutor, uma outra dúvida que eu tenho, e eu tenho quase certeza que muita gente tem também, você acabou de pontuar isso. Se eu tenho dentro da família alguém com histórico de câncer, não necessariamente no reto, isso me faz com que eu tenha uma certa incidência maior ou somente o câncer de reto aumenta a minha incidência? Não, veja bem, nós estamos falando de câncer de próstata, que é um pouquinho diferente do câncer de reto. Reto é no intestino. Né? Ok. Normalmente, os tumores, por exemplo, de pulmão não tem nada a ver com o tumor de próstata. Tá? Nós, quando falamos do tumor específico, né? O tumor de próstata é familiar, ele tem uma tendência familiar, a incidência é 3 vezes maior no indivíduo que tem um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata. Existem famílias, eu conheço, trato de algumas, que 4, 5 membros da mesma família têm tumores. Embora exista uma síndrome dos tumores múltiplos, tal, que pode ter diversos tumores numa família, mas essa é uma situação especial e é mais da endocrinologia. Eu pergunto isso porque eu estou com 40 anos, você falou do exame a partir dos 50, então começa a me preocupar. E eu tenho dentro da minha família histórico de quase todas as mulheres terem sofrido do câncer. De mama.
Não, é diverso. Diverso. Diverso, né? Veja bem, quando, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando existe um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele deve começar a examinar um pouco mais cedo, cerca dos 45 anos por aí. Isso é um dado importante, porque nós não temos como prevenir o câncer de próstata, né? Nós não temos assim nada efetivo, comprovado. O nosso objetivo é fazer o diagnóstico precoce e tratar antes que o tumor se dissemine, tá? Existem algumas teorias para a prevenção do câncer de próstata que vai desde o licopeno, alguns produtos, parece que frituras piora, né? Existe aí uma coisa interessante, já que você tem ascendência japonesa, os japoneses e os chineses têm uma menor incidência de câncer de próstata. Aí, tá salvo. E os negros, e principalmente os negros americanos, têm uma incidência maior do que os caucasianos, né? Mas interessante é que os japoneses de Okinawa, que migraram para os Estados Unidos, eles em poucas décadas eles passaram a ter a mesma incidência. Então parece que o câncer de próstata está relacionado ao estilo de vida, do ocidental. É alguma coisa que a gente não conhece, possivelmente alimentar, mas a gente não tem a menor ideia. Não é usar calça jeans, é outra coisa. Você acha que isso pode estar ligado a pimentas? Porque quem tem hemorroidas, agora até uma outra dúvida, né? Quem sofre de hemorroidas, a pimenta incomoda, prejudica, né? Faz com que isso aflore mais. A hemorroida é um indicador, um indício que pode gerar um câncer ou não tem nada a ver? Não. Hemorroida tem uma outra origem, é uma doença venosa, né? Doença benigna e que é fácil de tratar. Não tem relação. Não. É na região parecida, mas próxima, mas não tem relação. Você viu que, eu vou colocar assim, a minha inocência no diagnósticos técnicos, eu achei que o reto fazia parte dali também. Eu achei que era tudo em um conjunto, né? Eu sempre brinco com meus pacientes que nós temos aqui o departamento de água e esgoto, né? A próstata fica no departamento das águas. Apesar de ser próxima, é outro tracto, é o tracto gênito-urinário, enquanto que o reto é o tubo digestivo, né? Entendi. É muito próximo. Gostei dessa comparação. É extremamente próximo, é cerca de milímetros. Porém, até tem algumas... o câncer de próstata dificilmente invade o reto. Tá? O tumor de reto, por vezes, invade a bexiga. Tá? Existe uma membrana ali, que chama de Denovelier, que dificulta a passagem de um lado para o outro. Entendi. E tem algum indicador, que a gente o homem possa entender, além de fazer o próprio toque, que eu tenho certeza que alguns gostam de fazer isso, né? Com a desculpa de ver se está bem ou mal. Mas tem algum indício que o homem tem que prestar mais atenção? Sabe que o tumor de próstata, na fase que é possível o tratamento, ele é assintomático. Não sente nada. Dificilmente o indivíduo sente alguma coisa. Poderá ter hemospermia, que é sangue no esperma, alguma outra coisa assim muito discreta, mas normalmente 90% é absolutamente assintomático. O indivíduo tem que procurar o médico já com a intenção, né, de fazer esse exame. Com isso, a gente, hoje, com a melhora no diagnóstico, né, e onde está a melhora? Primeiro é de nós fazermos uma ressonância magnética dedicada à próstata. É um exame fantástico, mudou a história do câncer de próstata, porque hoje, quando nós cirurgiões vamos operar uma próstata, nós temos ideia do que vamos encontrar. E com isso a chance de problemas é menor.
Também a biópsia, né? A biópsia de próstata hoje, ela é feita transperineal de preferência, com isso diminui muito as complicações da biópsia, né? E a outra grande avanço no câncer de próstata é a chegada do robô. O robô aperfeiçoou muito a cirurgia, baixou a transfusão a transfusão de sangue a quase nível zero, melhorou muito a questão da continência urinária, houve uma melhora significativa na disfunção sexual quando há um tumor maior que precisa ser ressecado os nervos que passam ao redor da próstata. Doutor, quando você fala esse procedimento, né, peniano, é um duto que vai dentro do pênis, isso? Pelo pênis? A operação? Isso. Não. Nós temos na próstata 2 tipos de tumores que são diferentes e de tratamento diferente e de evolução diferente. Mas ambos pelo toque é reconhecível? Ambos, o toque tem o objetivo de diferenciar uma neoplasia, um câncer, de um aumento benigno da próstata, que nós chamamos de hiperplasia prostática, ou HPB, que é a sigla. O toque ajuda a diferenciar essas 2 situações. Tá? A hiperplasia é uma doença muito mais comum. Metade dos homens aos 50 anos tem hiperplasia e a grande maioria aos 70. Enquanto que o câncer de próstata, a incidência no homem que vive 70 e poucos anos, 75 por aí, é cerca de 10 a 13%. Também é relevante, porém não é tão frequente quanto a hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática, essa sim é tratada pelo canal. Hoje o grande avanço é o equipamento de laser, né? Mudou a cirurgia também, hoje é segura, não tem mais os problemas do passado de sangramento. As cirurgias não são mais evasivas hoje em dia, então? Muito menos invasivo. E o robô que vai fazer a cirurgia, daí retira toda a próstata, né? Porque o câncer pode acometer toda a glândula e ela é feita por 5 pequenas cavidades. Incisões na barriga, ali, buraquinhos? A gente chama de punções, né? São 5 punções no abdômen, 5 trajetos pequenos de 1 centímetro e que você tira a próstata por aí. Melhorou muito. O internamento é 1 dia só. Uau, é rápido. Ficou extremamente... Ainda nós temos o problema de custo aqui no Brasil, que o custo ainda é um pouco elevado, mas a tendência é diminuir. Mas o benefício, sem dúvida, é importante. Doutor Longo, dúvida que não quer calar também. Fui diagnosticado com câncer. De próstata. Como é que é o tratamento? Ele é longo demais? Ou eu descubro hoje, já posso fazer cirurgia amanhã? E o principal, doutor, como é que fica meu libido? O menino vai trabalhar depois ou não pode, mas nunca mais? Veja bem, nós temos, primeiro, nós dividimos o câncer de próstata conforme o risco. E a doença de baixo risco, ela, na maioria das vezes, ela pode ser apenas acompanhada. É aí que está o problema do câncer de próstata. 50% dos casos de câncer de próstata são doenças de baixo risco, que nós chamamos de ISUP1 ou Gleason 6. São doenças que você tem que pensar bem se vale a pena operar. Muitas vezes a gente faz uma conduta chamada vigilância ativa, que você acompanha o indivíduo e consegue levar por anos, às vezes, sem precisar tratar sequer. E a doença de risco intermediário precisa tratar, né? Essa é necessário o tratamento. O tratamento pode ser, nos mais novos, a retirada da próstata por cirurgia robótica, e nos mais idosos, por vezes, a gente faz radioterapia. E a doença de alto risco, como o próprio nome está dizendo, é de alto risco. Essa a gente tem que empregar... Alto risco de vida. De evolução, para a evolução. É sinal que a tendência dela é evoluir.
e ela evolui mais rápido, é a doença mais agressiva. Quando o doutor fala em evoluir, o que causa no homem isso? A evolução pode começar geralmente com metástases. A metástase é a doença que sai da próstata e vai para os ossos ou para os gânglios, e que daí ela é uma doença sistêmica. Aí é uma doença que você tem dificuldade de controlar a longo prazo, né? A curto prazo você controla com produtos, etc. Tal, mas a longo prazo ela é inexorável, ela vai evoluindo, né? Então a progressão pode ser, que a gente fala em câncer, é metástase, ou obstrução local, ou crescimento local que causa uma obstrução. Não fala em crescimento, que eu tenho certeza que muita gente não vai querer operar depois, viu? Vai querer que algo cresça nele. Não. A questão, você falou da sexualidade, né? Da sexualidade, é isso. A sexualidade do indivíduo com câncer de próstata costuma ser igual à população em geral. Todavia, o indivíduo que faz tratamento cirúrgico com a retirada total da próstata, não só o centro, o núcleo da próstata, ou que faz radioterapia, ele fica com um certo déficit, que depois tem que resgatar isso com treinamentos, com fisioterapia, com produtos, geralmente produtos médicos, para que você possa recuperar o indivíduo, né? Ou até mesmo colocar uma prótese, né? A prótese é o último degrau, né? Então, quando você tenta todas as alternativas, que são múltiplas, a prótese é a última solução, e hoje as próteses são bastante satisfatórias. Doutor, qual que é não sei se o doutor saberia nos trazer essa informação, mas nível Brasil, não vou nem pensar nível mundial, mas o brasileiro sofre muito de câncer de próstata? Como nós temos uma população mista, nós temos e o brasileiro não é muito dado à estatística, nós temos algumas dúvidas, mas segundo o Instituto Nacional do Câncer, a nossa estatística é próxima da população em geral, tá? É que nós temos aqui muitos descendentes de negros. Por exemplo, os descendentes indígenas têm menos neoplasia de próstata, que são os amarelos. Então, eles têm a incidência um pouco menor, e no branco a incidência também é igual ao resto do mundo. Essa incidência é em quantos por cento, mais ou menos, da população? De quem vive, como eu falei antes, quem vive cerca de 70 anos, 75 anos, varia de 10% a 13%, é bastante. Uau! Você viu como é importante prevenir? 10% a 15%? Olha, é muita coisa, É muita coisa. É muita coisa. E, pelo que o doutor está comentando, nós, homens, não sentimos. Se a gente estiver fazendo parte desse índice, nós não estamos sentindo essa item prejudicial à nossa própria saúde. Então, vamos procurar um médico especialista e vamos fazer as prevenções cabíveis. Porque Novembro é Azul, estamos falando de próstata, mas, homem, não é só próstata que percai sobre nós. Tem muito mais outras doenças por aí que hoje em dia está em modinha, viu? Está em modinha. E o Dr. Slongo é especialista em próstata, em urologia, na verdade, né? Em urologia. Vocês perceberam que hoje, no nosso episódio, eu comecei um pouquinho diferente. E até peço desculpa ao doutor. Normalmente, eu começo sempre falando da pessoa. Mas hoje, por a gente estar falando diretamente com vocês, homens, e eu sei que homem gosta de, como diz o velho ditado, papo reto. E direto. Então, viemos primeiramente falar um pouquinho de urologia aí, do câncer de próstata, Novembro Azul, mas agora vamos querer conhecer um pouquinho o Dr. Slongo, e vocês vão entender que tudo isso que ele falou tem peso e tem bagagem, que o homem não é qualquer um não, viu? Esse daqui cuida dos maiores celebridades conhecidas ultimamente. Dr. Slongo, se apresenta um pouquinho para nós agora. Depois que você já deu a pancada e chamou a atenção de todo mundo, agora se apresenta para nós, né?
Bom, eu sou neto de imigrantes, eu tenho imigrantes na família italianos e austríacos. Vim de Santa Catarina, tá? Vim jovem, com 15 anos, fiz o estudo secundário aqui no Paraná, fiz a Universidade Federal do Paraná e fiquei na universidade, passei nos concursos que precisava e depois eu fiz mestrado e doutorado em câncer de próstata na Universidade do Paraná. Fui professor da universidade por 35 anos, e onde nós formamos muitos alunos, muitos residentes. Hoje eu trabalho no Hospital Nossa Senhora das Graças. Nós temos um serviço grande, um dos maiores do país. Nós fazemos cerca de 2.800 operações por ano. Uau! Uma equipe que tem 24 indivíduos e temos um serviço bastante significativo lá. Temos a residência, a pós-graduação, né? Vamos começar com o fellowship. E estamos estendendo agora o nosso serviço para o Hospital do Idoso, que é um hospital público onde tem um setor dedicado à hiperplasia prostática. E vamos começar agora no Hospital Vitória, lá na cidade industrial, onde vai ter uma parte da equipe que vai fazer também um estudo dedicado à próstata, um atendimento dedicado à próstata pelo SUS, com novas tecnologias, a indústria vai bancar isso. E nós, de alguma forma, a gente lidera alguns tratamentos, inclusive, principalmente da hiperplasia prostática. Nós fazemos esse tratamento desde 2008 e que ficou popular a partir de 2018, por aí aqui no Brasil. Antes, muita pouca gente fazia, e como a gente saiu um pouco na frente, a gente tem essa expertise, e nós temos aí vários ex-residentes que trabalham no país inteiro, ensinando, fazendo proctorias desses tipos de cirurgias mais avançadas. Mas o doutor já trabalhou também em São Paulo, né? Não, eu já fiz algumas operações em São Paulo, mas eu nunca trabalhei assim, de maneira fixa em São Paulo. Eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de falar de política, mas dessa vez eu vou ter que tirar o chapéu para o governo do estado do Paraná. Pô, colocar um homem desse, com esse currículo, mestrado, doutorado e com essa bagagem, são quase 6 cirurgias por dia nos 365 dias no ano. Na verdade, até mais que 6, tá? 7, 8. Colocar para atender no SUS também, fazer com que a população tenha o privilégio de escutar ele, ou escutar um pupilo dele. Ó, desculpa falar essa homenagem para o governo, não gosto de falar de política, mas ó, tiro o meu chapéu para vocês, viu? Porque a experiência é tudo. Ontem nós tratamos na direção do Hospital Nossa Senhora das Graças, que adquiriu o Hospital Vitória, e esse hospital é um hospital dedicado aos funcionários da cidade industrial, onde vamos instalar um serviço de excelência de próstata lá, e talvez outras coisas mais, mas vamos começar por essa área que a gente tem apoio da indústria, para poder atender os indivíduos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E com isso nós podemos beneficiar muita gente. Curitiba é um centro de treinamento de tratamento de laser da próstata, já reconhecido no mundo inteiro. Vem gente aqui do México, da Argentina, do Chile, da Colômbia, Equador, toda a América Latina. Nós estamos negociando para poder trazer gente dos Estados Unidos, que existe uma limitação, e talvez da Europa, porque nós temos um alto volume, né? E todo mundo que tem alto volume numa área, ele fica dedicado, especializado e desempenha melhor. Nós fazemos cerca de 700 operações por ano de hiperplasia prostática, que é um número significativo. E o robô completou há poucos dias 1.500 operações. O robô é mais limitado porque nós temos um custo que não é possível ser coberto pelo Sistema Único de Saúde. Doutor, você fez um comentário que eu
eu fiquei com bastante dúvida e talvez todo mundo também tenha essa dúvida. E é um comentário que me assustou, na verdade. Você falou que Curitiba tem um volume muito grande desse procedimento que está sendo feito. Mas isso é dos curitibanos? Não. Porque eu sou curitibano. Imagine se for esse todo o volume curitibano, aí a minha descendência nipônica não tem mais nada a ver, eu vou estar lá junto. É que aqui virou um centro de referência. Todo mundo vem para cá. Então nós tratamos gente do país inteiro, nós já tratamos de ministro de Brasília, nós tratamos já de pessoal do Nordeste, da Amazônia, muito do Mato Grosso, né? O Mato Grosso vem muito para cá. E nós viramos um centro, né? Eu tenho excelentes pessoas que trabalham comigo, que são dedicados, que fazem praticamente só isso. Por sinal, a cirurgia em geral está tomando um rumo um pouco diferente. No passado, nós nos formávamos e tínhamos que fazer as cirurgias em geral da área. Hoje, não. Hoje, como em ortopedia é mais fácil a explicação, nós temos cirurgiões do joelho, cirurgiões do quadril, o indivíduo só faz isso. E por ele fazer muito isso, cirurgiões de próstata, ele se torna exímio, né? É um indivíduo que faz aquilo com uma qualidade superior à média. Porque em todos os procedimentos nós temos a tal da curva de aprendizado. Essa curva, em alguns procedimentos, ela é um pouco mais longa. E com essa dedicação que vão surgir os proctors, a palavra em inglês proctor é o indivíduo que dá assistência, que está ali junto, se precisar ele assume. Com isso a gente consegue levar o conhecimento, consegue levar a habilidade, né, a competência em tratar essas doenças da próstata para amplas regiões do país. E nós temos aqui também um centro, Nossa Senhora das Graças é um centro de referência. Vem muita gente de Ponta Grossa, vinha gente de Londrina, de Joinville. Nossa Senhora é reconhecida pelo tratamento de câncer, né? Também. Mas é um hospital referência em que tem uma porção de tratamentos que foram pioneiros, né? Como o transplante, né, de medula, né? Foi pioneiro e assim por diante. A bariátrica acho que era lá, né? Que vinha gente do São Paulo, vinha de ônibus e operava e voltava. A bariátrica Curitiba também foi um centro, durante muito tempo, um centro que irradiava esse conhecimento. Hoje a bariátrica já é uma operação meio que habitual e que não tem mais grandes segredos. Entendi. Doutor, quando você fala, e vamos voltar novamente, vocês viram a bagagem que esse homem tem, né? Então, se ele está falando de próstata, é porque o cara entende muito aqui. Mestre, doutorado. Quantos anos de experiência mesmo de bagagem aí? Fiquei 35 anos no Hospital de Clínicas. Comecei no ambulatório e terminei na chefia do serviço, da disciplina. E atuo como urologista há 42 anos. Mais velho que eu. Eu literalmente estava no saco do meu pai e você já estava operando alguém. Então, imagine. Olha o gabarito desse médico que está aqui conosco hoje. Falando da importância, e olha, eu sei que é uma piada, mas falando da importância da dedada que a gente tem que levar. Mas perceberam que não é só dedada. Dedada está ali, ó, no terceiro degrau. Antes disso, a gente pode fazer o PSA, né? PSA. Exame de sangue. Uma conversa, o PSA. Hoje, se o indivíduo desejar, pode fazer a ressonância, que substitui o toque, mas você vai trocar um exame que é gratuito por um exame bastante caro, né? Mas tem gente que exige. Eu acho que eu vou ser um deles. Embora... Eu já escutei, até vou tirar essa dúvida também, que esses exames de imagem são prejudiciais para o corpo. Você tem que evitar, né? Se você ficar fazendo muito, é radiação pura. É radiação. Então, se você não tem o câncer, é capaz de você acabar criando.
A ressonância é mais um contraste que é um exame. O problema maior é o preço. E tem que ficar parado dentro de um tubo, né? Que dá uma sensação claustrofóbica. O pessoal reclama um pouco da ressonância. Mas melhorou de maneira fantástica, né? No tempo que nós operávamos só baseado no toque retal, a gente às vezes encontrava grandes dificuldades. E por que esse preconceito do homem de receber esse toque? Como você diz, é um preconceito, né? É um preconceito. Parece que o indivíduo é ferido na sua sexualidade com esse exame. Mas eu posso adiantar a todos que esse exame é para o indivíduo que é macho, porque ele vai ter uma doença dos homens e precisa fazer esse exame. E geralmente é na idade que o indivíduo é submetido ao exame de toque, que demora 10 segundos. Não tem mais perigo, não é mais, ele não é mais um indivíduo que possa ter despertar alguma tendência, isso é falácia. Falando em despertar, eu gostei desse tema também. Vamos tentar ser não muito preconceituoso. Eu não sou e não ligo para isso, na verdade, mas existe a tendência real do homem que é bissexual ou que é... Usar a palavra bem correta. Que ele gosta de outro homem. Ter essa incidência de câncer? A incidência é igual, né? É igual. Nunca li nada a respeito de que o homossexual o bissexual teria mais câncer de próstata que os outros indivíduos. Assim como os padres também, é mais ou menos equivalente. Hoje já tem cursos no país aí que trata de câncer de próstata na mulher. Ou seja, as pessoas que fizeram a transgenitalização, que se transformou de uma mulher, se transformou em homem, mas ele tem a genitália interna masculina. Então, ele tem que ser um indivíduo abordado com um certo cuidado, porque para não ofender a dignidade dessas pessoas. Então, eu já vi mais de uma vez cursos que mostram o tratamento, como é que é o tratamento, a psicologia do envolvimento com essas pessoas para não trazer nenhum constrangimento. Mas o homem utilizar a ferramenta dele, habitual, normal, para o trabalho diário, isso inibe o câncer de próstata ou não? Também não tem nada a ver? Não. Quanto mais a vida ativa do homem. Não tem. Já se comentou isso no passado, mas não ficou comprovado, né? Não ficou comprovado que possa ter alguma relação entre atividades. Se falou que tinha alguma coisa a ver com o cádmio, mas não ficou comprovado. Nos estudos mais dedicados, assim, não ficou. O câncer hoje de maneira geral, são perdas de genes, né? A gente chama de deleção, perda de alguns genes que controlam, com o passar da idade, né? Que controlam o crescimento de tumores. E o tumor de próstata se inclui, né? Sempre lembrar que o tumor de próstata é o tumor sólido mais frequente nos homens. Seguido pelo tumor de pulmão. O pulmão é o que mais mata, mas o de próstata é o que mais frequente. E em terceiro, o colo retal. Na mulher é o tumor de mama, né? O tumor de mama que é o mais frequente, é o mais frequente. Então, o tumor de próstata e mama andam meio... É o mesmo indicador, mesmo índice. São os grandes tumores onde é investido fortunas, né? Mas estamos bastante adiantados já, os tumores de mama também, no sentido de separar os tumores que são agressivos e precisam de tratamento agressivo dos tumores que são menos agressivos, né? Isso foi a grande saída agora, recente, né?
que até pouco tempo se tratava de todo mundo igual. Então, para alguns nós chegávamos atrasados e para outros a gente chegava muito adiantado. Então, hoje isso está bem especificado. E doutor, entendi que é de 10 a 15% o índice de possibilidade do homem ter o câncer de próstata, mas qual que é o índice, ou melhor, na sua opinião, o homem procura o médico muito tardiamente? Você falou até 50 anos, ele procura muito mais tarde e isso prejudica. E qual que é o índice disso de morte? Vamos falar assim, nós temos aqui a comparação clara com a mulher. A mulher ela é educada desde a juventude a fazer os controles, né? O câncer de mama incide numa fase mais precoce, então ela está mais preocupada com essa questão sexual, genital, etc. O homem, ele deixa isso para depois, né? E depende muito da cultura do indivíduo. Nós temos regiões, no Brasil mesmo, em que esse exame não é vista, não é bem aceita pela sociedade. E outras regiões isso já está estabelecido como norma e sem problema nenhum, tá? Mas existe uma tendência... porque é um exame de alguma forma constrangedor. Existe bastante estudos no sentido de ter algum exame que vai, no futuro, acho que vai ser evitado esse exame, né? Imagino, né? Com o custo menor da ressonância, ressonância magnética, isso poderia ser evitado num futuro, não sei, talvez distante, mas... nos Estados Unidos, eles estão diminuindo um pouco a incidência, né, do exame. Eles mandam examinar a partir dos 54 anos e, se der negativo o exame, você não precisa fazer anualmente, você pode aumentar um pouco. Essas regras fixas já não são mais dessa forma. Por exemplo, como eu falei, quando o PSA é muito baixo, né, talvez o exame de próstata digital da próstata possa ser, pelo menos, esparçado em períodos maiores. Agora eu tenho uma pergunta, eu sei que é uma brincadeira essa pergunta, mas no seu consultório, você deixa uma música ambiente tocando? Não. A gente tem que sempre manter o respeito e ser preciso no exame, né? Esse exame, o indivíduo já vem um pouco ansioso, com a pressão um pouco mais alta, né? Mas a gente tem que ser assim, da maneira menos constrangedor, né? Menos constrangedor possível. Mas uma musiquinha não seria para quebrar esse vamos dizer, paradigma, esse preconceito do homem? Não seria interessante ter? Aí, não preciso não falo nenhuma música romântica, é só deixar um quebra-gelo, alguma coisa assim. Não, nós não aceitamos flores. Tem uma piada que é engraçada, que chegou um gaúcho para fazer o exame de próstata e puxou o revólver e pôs assim do lado. O médico ficou todo assustado, né? Pô, o que vai acontecer aqui? Daí ele pediu, por que o revólver? Daí o gaúcho falou, se eu sorrir, me mate. Se eu sorrir, me mate. É uma boa estratégia para alguns homens. Mas você também comentou que no próprio Brasil existe uma separação, né? Eu fiquei curioso. Quem é que mais cuida? É o gaúcho mesmo? É para o sul? Não vou falar em gaúcho. É para o sul e sudeste? Ou... É questão de esclarecimento, né? Esse exame está relacionado ao nível de educação de cada povo, né? A gente nota, não tenho nada contra, mas que o pessoal do norte e nordeste, eles têm um pouco mais de resistência a esse tipo de exame. Isso tem a ver com alguma cultura, alguma coisa, né? Aqui no sul você tem pouco preconceito, mas existem indivíduos que não querem fazer o exame e existem os indivíduos que também têm a doença e deixam a doença evoluir, sabendo que ela é uma doença fatal, mas ele não quer ser desprovido de sua virilidade, coisa assim.
Você tocou um ponto que eu digo sempre por mim, né? Eu sempre faço uma brincadeira, né? Só é doente quem procura, né? Se você não procurar, você não é doente. Você pode estar tossindo, mas você só está tossindo. Aham. Se você procurar, você pode estar com, sei lá, qualquer outra doença que provoque tosse. Nesse caso da próstata, digamos que eu nunca queira fazer o exame. Quando a próstata se incha, quando a próstata realmente tem o câncer, quanto tempo de vida, se um indivíduo não procurar, ele tem? Veja bem, aí tem o tumor de próstata, ele é um tumor um pouco diferente. Ele é multicêntrico, ele tem evolução diferente, ele tem agressividade diferente. Você tem tumores de próstata, e é quase a metade deles, que eles são extremamente lentos. Eles demorariam anos para se disseminar, para virar uma doença intratável. E tem tumores de próstata que são agressivos. 15% dos tumores de próstata são agressivos. Eles são a gente chama de SUP4, Gleason 8, 9 e 10. São doenças que progridem, às vezes, em 2, 3, 4 anos, matam o indivíduo. E outras que você trata a doença avançada por 10, 15 anos e o indivíduo sobrevive bem à doença. Embora você tenha dito que o câncer próstata ele não é detectável a olho nu no ser humano, clinicamente, eu tenho uma dúvida. Digamos que eu esteja com 60 anos ou 65, nunca fiz o exame, e eu carregue o câncer comigo. Tem alguma maneira, como é que o homem que não quer fazer exame, ele vai saber que ele está doente? É porque já alastrou? Quando há manifestação do câncer de próstata, a doença é bem avançada. Geralmente é uma doença de um estadio já... Ou seja, não tem mais tratamento? Não, tem, mas os tratamentos daí não são mais curativos. Você só acrescenta uma qualidade de vida e tempo de vida. Então, porque aos 65 anos, o indivíduo tem uma chance razoável de ter uma neoplasia de próstata, assim como de reto, né? Então, fazer um exame preventivo... a próstata é muito simples, muito simples. Ele faz o PSA, um exame simples de urina, uma função renal e um ultrassom quando precisa, um toque. É coisa muito simples e barata, né? Mas é preconceito mesmo, sabe? Preconceito. Eu acho que eu tenho esse preconceito e estou adorando quando ele aumenta a idade, que ele falou assim, entre 40 e 50 anos para fazer o exame, para fazer como é que você fala? O preventivo, agora falou 65, é a data que pode acontecer. Eu já vou fazer na data de 65, né? Já vou levar lá para frente. Não, você tem que fazer, como você é japonês, você parece não ter familiares com o problema, você faz um exame aos 50 e depois se vê, possivelmente possa fazer esse exame com mais tempo, né? Não precisa ser anual. Eu diria que minha família é uma piada pronta para isso. Porque, como eu comentei, né, as mulheres da nossa família, quase todas tiveram câncer. Os homens morreram do coração. E normalmente morre do coração com 65. Então significa que é a data que ele sabe que ele vai ter que fazer o exame do toque. Aí ele tem um infarto, uma parada e acabou. Mas os clínicos geralmente hoje já fazem o PSA, que é um exame bastante comum, que todo laboratório faz. Então, eles nos ajudam muito para triar os pacientes, né? E o indivíduo que tem o PSA aumentado, ele tem que explicar por que está aumentado. Então, devemos sempre lembrar que o PSA, ele não indica apenas câncer. Pode ter uma inflamação, pode ter um crescimento benigno da próstata, aumentar o PSA, é uma infecção, uma prostatite, e tem que ser daí visto isso e separado, né? Você tem um processo benigno, vai tratar, melhora, e é um cuidado significante e que nós obtemos resultado cada vez melhor, né?
durante a minha vida, aí a gente viu mudanças fantásticas na evolução do câncer de próstata, no tratamento do câncer. Tratamento. Quanto menor o PSA, mais salvo eu estou, isso? Mais ou menos. Que, se não me falha a memória, meu PSA era 0,16 ou 15, alguma coisa assim. Você tem esse PSA de jovem, né? Mas eu o sou jovem. PSA de adolescente, né? Adolescente. O PSA, a partir de 1, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? A partir de 2,5, daí você tem que tomar um cuidado relativo, porque você já tem, com PSA de 2,5, um número de tumores, tá? Uau! E tem um detalhe que para o público assim, é difícil de explicar, mas os tumores que evoluem com baixo PSA, o indivíduo tem tumor, e o tumor evolui com baixo PSA, ele é de prognóstico muito pior, tá? Então, se o indivíduo tem uma doença disseminada, doença óssea, e tem um PSA de 100, ele é melhor do que o indivíduo que tem doença óssea, por exemplo, e um PSA de 2, 3. O indivíduo que tem doença disseminada e PSA baixo é um sinal de mau prognóstico da doença. Ou seja, não tem como fugir da dedada. 65 é bom levar uma dedada. Não, é a partir dos 50, né? Depois a gente Você viu que eu pode... estou tentando fugir dos 50, né? Viu? Depois, não, porque nós temos um número bastante grande de pessoas com 50 anos que têm tumor de próstata. Mas antes disso não precisa levar dedada, né? Se você não tiver história familiar, não. Aí, Teu caso parece que você não tem história familiar de câncer de próstata. Nenhum, só mulheres. E esse PSA baixinho, aí não tem muito problema. Tudo bem que esse meu PSA é baixinho, eu estou falando de um exame que eu fiz há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo. Eu confesso para você, doutor, eu fujo de médico. Como eu falei, né, é uma brincadeira pronta que eu falo para todo mundo, né? Só é doente quem procura, mas eu acredito nisso mesmo, então eu não procuro nunca. Mas isso é meio do homem em geral, né? O homem se sente fragilizado quando ele tem que atender um cuidado médico, né? Quem nos ajuda muito, por incrível que pareça, são as mulheres. Quem marca a consulta, quem insiste que o indivíduo procure urologista, são as mulheres. E muitas vezes elas vão junto para ver se o indivíduo vai mesmo. A minha esposa já queria que eu tivesse ido há 2 anos atrás. Eu falei que não precisava, né? Você acha que indo aos 50 já está bastante razoável. E eu vou te passar esse vídeo aqui, hein? Você vai assistir. Ele está falando que só quando tiver 50 a mais. Até lá, não adianta você falar que é pequenininha, que tem que ir. Não, eu não vou, tá bom? Eu tenho esse preconceito e eu não nego. Mas eu defendo, não tem esse preconceito. Mas faça pelo menos o exame PSA, vai, pelo menos esse. Doutor, em Curitiba, sendo uma referência nacional de tratamento aí de câncer de próstata, é fácil o homem buscar essa autoajuda? É muito fácil de ele encontrar? Não digo no particular, mas eu digo no SUS. Qual que são os meios que a gente tem para... Não, veja bem, as políticas... para quem tem convênio não existe muito problema, né? As políticas públicas hoje para o câncer, ela mudou. Então, nós aqui no Brasil temos uma norma, né, que foi instituída no governo da presidente Dilma, que o indivíduo deve tratar em 60 dias. O governo veio atuar nessa área, que eles chamam de CACOM, né? Os CACOM são áreas dedicadas ao tratamento de câncer. Você vê que em países desenvolvidos como o Canadá, como a Inglaterra, essas doenças são tratadas com, às vezes, uma espera de meses, 6 meses, é bastante frequente isso. A gente, por vezes, tratamos aqui no Brasil pessoas que vêm do Canadá ultimamente,
com dificuldade de tratamento lá. E aqui nós temos essa norma que acelerou, investiu, né? Porque tudo isso tem custos, né? E o governo federal investiu dinheiro nessa área de tratamento do câncer, né? Aqui em Curitiba nós temos em câncer em geral, nós temos um hospital já há muitos anos dedicado a isso, que é o Hospital Erasto Gärtner. O Hospital Erasto Gärtner é um hospital público que tem essa finalidade, presta serviços relevantes, né? Relevantes. São Paulo também tem lá em Barretos, né? Um hospital grande lá que faz esse tratamento. E isso ajuda muito a população, viu? Ajuda muito a população e permite fazer algum tipo de pesquisa associada, tirar as conclusões favoráveis dos tratamentos, né? Para poder publicar isso, dizer assim é melhor, assim é pior. Então, acho que o Pará é um estado bastante, assim, melhor que os outros no tratamento da saúde em geral. Nós temos aqui o Hospital do Idoso, o Zilda Arm, que vem muitos visitantes aí, possivelmente, esse fim de semana deve ter alguém aí, vem toda semana. E eles ficam admirados com a qualidade do hospital público. Isso é louvável e admirado pelo pessoal do Brasil e da América Latina toda, que diz que é raro achar um hospital funcional, limpo, adequado, como o Hospital Zilda Arner. Os demais eu conheço pouco. Doutor, você trouxe uma informação de utilidade pública agora. Você acabou de citar aqui para nós que existe uma normativa, né, desde a época da Dilma, que o tratamento deve ser feito em até 60 dias. Isso, então, para nós, homem, independentemente para onde nós formos, SUS ou particular, nós somos obrigados a receber esse tratamento em menos de 60 dias. E isso é uma norma estabelecida pelo governo Dilma e que, até onde eu entendo, funciona, sabe? Funciona. Isso eles tiveram que fazer uma cobertura melhor para os hospitais dedicados, né, a esse tipo de atendimento, e com isso começou a fluir melhor, né, porque o tumor, de maneira geral, o tempo é importante, né, em alguns tumores o tempo é super importante, né, então a gente não gosta de resolver problemas por decreto, mas esse decreto, de alguma forma, colaborou. Funcionou aqui no Brasil. Eu acho que está sendo favorável. Doutor, você está conseguindo quebrar meu preconceito. Eu não vou negar. Tá? Não é que eu queira sentir seu dedo, não é isso. Mas eu vou ser obrigado a fazer esse exame. Eu vou fazer. Mas eu vou querer fazer aquele da máquina. Tomografia não, é ressonância. Ressonância. Veja bem, eu posso criar um dilema aí que de repente todo mundo querer fazer de ressonância, né? Eu faria do dedo só se você quebrasse um paradigma que eu tenho. Que é deixar eu levar um chocolatinho para você e colocar uma musiquinha de fundo. Ah, tá bom. A ressonância, o problema é o custo, né? O custo sai, acho que cerca de 2.800, R$3.000 uma ressonância da próstata. Viu, essa ressonância é interessante que ela precisa ser dedicada. Ela não é uma ressonância normal. A gente chama de ressonância magnética da próstata multiparamétrica. O profissional que está fazendo esse exame, ele tem que saber que ele tem que ter um estudo especial da próstata. Senão também ela deixa de ser tão eficiente. Brincadeiras à parte, mas alguém já lhe pediu para ligar uma musiquinha mesmo? Ou não existe isso? Não. O pessoal, o comentário mais comum, é meio pejorativo isso, mas o comentário mais comum é tipo assim, nossa, e tem gente que gosta. Então isso também é preconceito. Mas é o comentário, isso é bastante... Mas você já recebeu muitos pedidos de casamento após o exame? Por enquanto, não. Sempre tem a primeira vez, então. Falando em casamento, eu sei que o doutor é casado e tem filhas
médica. E ela não quis seguir seus passos, mas ela foi para um passo voltado para a mulher. É homem cuidando de homem e mulher cuidando de mulher. É isso mesmo? É. A minha filha, a Helena, ela trabalha no consultório ao lado do meu. Ela é dedicada à uroginecologia. É um braço da ginecologia que atende os problemas urinários, problemas de prolapsos, problemas genitais. E eu tenho um filho, que é o mais velho, que ele faz urologia, mas ele fez residência nos Estados Unidos e hoje trabalha perto de Seattle, no estado de Washington, e faz 10 anos que ele está lá. Então, parece que, de alguma forma, o pessoal seguiu. E uma mais novinha que é engenharia. Ela faz engenharia civil, está em São Paulo. Viu? Não é todo fruto que cai no pé. Mas eu tenho certeza que essa que está fazendo engenharia, vai dar show em todo mundo aí. A engenharia tem uma grande possibilidade de empreendimento, né? A engenharia dá um lastro muito grande para o indivíduo lidar com a indústria, etc. Né? A família todas constrói, em outras palavras. Uma vai estar construindo edifícios, casas, construir coisas sólidas. Os outros constroem a nossa vida para uma vida melhor. Doutor, eu quero lhe agradecer muito pela sua presença. Muito obrigado. Eu falo brincando que eu sou preconceituoso, mas como eu falei, né? Eu acompanho o meu PSA, isso eu não nego. Estou com 42 anos. A minha esposa me obriga a fazer isso, eu não tenho como fugir dela, porque eu confesso, eu tenho mais medo dela do que do senhor. Então, se ela me mandar ir lá, com certeza eu vou. Normalmente a gente recebe os indivíduos com quem manda em casa. Então a mulher vai junto lá, né? Eu queria agradecer a oportunidade de expor algumas ideias e falar sobre o tumor de próstata e dizer que não tenho intenção de ofender ninguém, é apenas esclarecer, a nossa conversa é descontraída. Exatamente. Ela não é uma conversa acadêmica, eu procurei usar termos populares para que sejam bem compreensíveis, né? É uma brincadeira, mas de um assunto muito sério. Então, não fuja e lembre-se, Novembro Azul está aqui, vamos procurar nossos médicos. Mas não fiquem somente na próstata, tá? Porque nosso corpo é a nossa vida, é a nossa alma. Beijo a todos e até o próximo episódio.